Olá, estou eu aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus para você. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre dicas de Jesus sobre a oração. Já gravei o primeiro vídeo, que deu uma dica, para fazer da oração um hábito, e hoje eu transmiti mais uma palavra de vida para você. E é uma dica de Jesus. Ninguém ensina melhor que Jesus. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus ensinava com a sua vida e Jesus ensinava com aquilo que ele dizia. Jesus ensinava com a sua pessoa e com seus princípios, porque ele era manso e humilde de coração. E a dica de Jesus, qual seria a dica de Jesus? Nunca tome decisões importantes sem antes orar. Essa é a dica de Jesus. Nunca tome decisões importantes antes de orar. Lá em Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 13, a Bíblia diz assim: Jesus orou antes de escolher os 12 apóstolos. E aconteceu naqueles dias que ele subiu ao monte a orar e passou a noite inteira orando. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Qual é a dica? Nunca tome decisões importantes sem antes orar. Jesus, antes dele escolher os 12 apóstolos, os 12 principais líderes da igreja primitiva, Jesus subiu ao monte e passou a noite inteira orando. Veja só, Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele, mesmo sendo 100% Deus, ele não se usurpou do direito de ser igual a Deus e escolheu discípulos sem consultar a Deus. Não, ele consultou ao Senhor. Antes dele escolher os discípulos, ele passou uma noite inteira orando. Lá em João, no capítulo 6, versículo 11, Jesus orou antes de multiplicar os pães. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos repartiu para com a multidão. Então veja só, João, capítulo 6, versículo 11. Jesus pegou o pão, orou e deu graça. Por que Jesus não multiplicou os pães, alimentou a multidão sem orar? Ele poderia fazer isso, mas não. Jesus estava ensinando os discípulos para nunca tomar uma decisão importante sem antes orar. Lá em João, no capítulo 11, versículo 41 ao 43, Jesus chegou no túmulo onde estava Lázaro, e ele era poderoso, Jesus era Deus ali. E aí, antes que ele diga, Lázaro, sai para fora, ele orou a Deus, ele orou ao Senhor. Jesus, ele praticava o hábito de orar antes de qualquer decisão. Isso ele fez antes da sua ressurreição e após a sua ressurreição. O que eu quero que você entenda é que Jesus é o mestre e ele deixa uma dica extraordinária para nós. Nunca tome decisões importantes antes de orar. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 28 ao versículo 29, Jesus orou antes de revelar a sua glória para Pedro, Tiago e João. 8 dias depois, Jesus convidou Pedro, Tiago e João, subiu ao monte e ali ele se transfigurou, ele mostrou a sua glória. Mas antes de Pedro, Tiago e João mostrar a sua glória, ele teve uma reunião com seu pai. Ele orava para depois revelar-se a sua glória. Nunca tome decisões importantes sem antes orar ao Senhor. Eu quero aqui que você entenda. Lá em Atos capítulo 1, versículo 14, os apóstolos tiveram de escolher um substituto para Judas. Sabe que Judas morre, Jesus vai ao céu, e ali eles queriam completar os 12 apóstolos. Estava faltando um. E antes que os discípulos escolhessem ou elegessem o substituto de Judas, eles oravam e eles clamaram a Deus para que eles não tomassem essa decisão tão importante sem antes falar com o Senhor. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 24, quando os cristãos da igreja de Jerusalém começaram a enfrentar uma severa perseguição, eles oraram para que o Senhor desse a eles ânimo, coragem, direção, direcionamento. A maioria dos nossos problemas que acontece é simplesmente porque nós não consultamos a Deus.
antes de nós praticar determinado ato, antes de nós praticar determinada ação. A minha palavra aqui para você é essa: nunca tome decisões importantes antes de orar. Se você está passando por um problema, ou se você está querendo tomar uma decisão, qualquer área, de qualquer ordem, certo? Qualquer área e qualquer ordem. Se for uma área financeira, um negócio, abrir uma empresa, casar, divorciar, qualquer área, qualquer pensamento que venha para você decidir, não decida sem você antes apresentar ao Senhor. Eu digo isso porque eu pastoreio, estou indo aqui para os 25 anos que sou pastor, e eu tenho observado que os meus maiores erros é porque eu tomei decisões sem consultar a Deus. Aprenda com Jesus. Ore antes de tomar qualquer decisão. Ou melhor, a dica de Jesus para você: nunca tome decisões importantes sem antes orar. Deus te abençoe, Deus te guarde. Se essa palavra contribuiu para você, compartilhe para outros. Passe a outras pessoas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.